a própria luz. E as trevas? E as trevas vão fugir e tremer com sua voz, tremer com sua voz, quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações, o tempo está em suas mãos. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Os três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo, só Tu és digno, Deus. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome Ele é. Sobre todo nome é exaltado, Deus. Tu és digno de louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande. Ele é grande. Quão grande é meu Deus, quão grande Ele é, quão grande Deus, cantarei quão e todos hão de ver quão grande é o meu me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso,
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és grande, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou, me derramar, dizer que és formoso. Esses últimos dias, houve uma notícia das muitas que surgem aí, infelizmente, alguns relatos bastante tristes, né? A mídia gosta disso, mas enfim, uma me chamou a atenção, não sei quantos viram, sobre uma senhora, uma irmã, já idosa, em Goiânia, próximo de Goiânia. Estava lá numa reunião de oração, acho que madrugada, cedo da manhã, lá no local de reunião deles, e um sujeito maluco, surtado, que vinha fugindo de uma outra confusão, de outra encrenca que tinha aprontado, correndo desvairado pelas ruas, e, não sei detalhe,
proferindo palavras completamente alucinadas e demoníacas até, talvez, por alguns relatos, e simplesmente espanca essa senhora até a morte. Daí a gente... Bom, essa senhora tinha pelo menos um filho conhecido, deve ter outros, não sei, mas o filho dela que é conhecido assim no meio musical. Você fica pensando, como pode isso? Você pensa que sua mãe está lá no reunião de oração com as senhoras da igreja, dentro do templo, dos muros, não sei de onde. A última coisa que você pode pensar é que vai acontecer um negócio como esse. Mas esse filho dela, cantor conhecido, razoavelmente conhecido, tem pelo menos uma música dele que a gente... e que achei assim, extremamente significativo. Eu pedi aqui para o Davi, eu sei que o Davi gosta dessa música, né, Davi? A música, vou lembrar. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Espero que esse irmão tenha se consolado com o louvor que ele mesmo criou. Amém. Música assim, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vamos do começo. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Sempre será Deus. Ele sempre
ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Obrigado, Davi. Mencionei essa música, a propósito desse episódio, né? De certa forma distante, envolvendo pessoas que a gente não conhece ou conhece só de mídia. Mas queria também lembrar que um episódio muito, muito próximo nosso, desses dias. Não sei quantos dos irmãos acompanharam a nossa jornada já longa de oração pela saúde da Viviane, filha do Renato da Débora. Nos últimos meses ela esteve uma piora, teve internada, uma situação muito difícil, muito crítica mesmo, de saúde. Graças a Deus ela está em casa, ainda está em tratamento, tem um quadro de saúde bastante complexo. E Deus conduziu as coisas, ela se recuperou dessa crise no momento, e nós, assim, ficamos muito felizes com a recuperação dela até aqui, e confiantes que Deus pode curá-la totalmente. Já vimos isso. Não uma nem duas vezes. Aqui. Mas, se alguém aqui não leu o testemunho dela, quando voltou para casa, a gente reproduziu aí no grupo de WhatsApp. Por favor, leia. Dificilmente algo vai te edificar mais esses dias. Lembrar que é uma menina. Tem o quê? 16, 17 anos? Não sei, acho que não fez 18 ainda, né? Não fez. E desde os 15, 16, passa por esse vale de sombra da morte. O testemunho dela leva você a pensar: quão grande é o meu Deus. Porque curar, até o médico cura. Produzir o que se produziu no coração dela só se explica porque existe um Deus que vive e fala. Leia, por favor, o testemunho da Viviane. Mais alguma coisa, Davi? Tá bom. Obrigado, Davi. Paulo, Mateus. Queria, aqui antes de passarmos o nosso tempo de meditação, alguns anúncios e apresentações. Sobre nosso retiro de jovens, previsto, programado para o feriado aí do Carnaval. Estamos confiando no Senhor que vamos realizá-lo. Estamos dando todos os passos, falando com as pessoas e reunindo coisas e preparando a chácara para isso. Tá? Estive lá essa semana com o Horácio. A chácara ficou muito tempo sem uso, estamos dando uma... Se o senhor permitir, faremos o retiro para jovens. As inscrições já estão no ar, aí nos links que os irmãos têm. E acabei de ser comunicado aqui que já há 85 inscritos. Considerando que o nosso limite lá vai ser de 120 pessoas por conta de tudo, então, por favor, vejam aí, orem,
põe diante de Deus. Lá no site tem as instruções já, as primeiras instruções, inclusive, sobre essa questão de pandemia e tudo. Você já pode entrar lá e ver. E a partir de 14 anos, certo? Um retiro para jovens no feriado do Carnaval. Queria apresentar aos irmãos uma família aqui, o Cláudio, Débora e Natan. Por favor, pode levantar só para que os irmãos possam vê-los. O Cláudio trabalha como engenheiro, foi recém-transferido aqui para a região de Brasília, né, Cláudio? Mas está morando aqui, embora o serviço dele leve a se deslocar, mas queria depois, então, vou repassar alguns contatos, e os irmãos depois possam também cumprimentá-los, recebê-los aqui. Vão estar conosco enquanto os senhores mantiverem aqui. Amém? São irmãos já que vêm congregar com a gente. Deixa eu ver aqui o que mais. Chegou aqui pelas redes sociais um pedido de oração pelo seu Félix. Nos conhece o seu Félix também, passando uma situação de saúde complicada, talvez precise de uma cirurgia, não está muito bem. Por favor, os irmãos aqui em casa anotem aí nas listas de oração. O Saulo tem detalhes sobre tudo. Inclusive, eventualmente, vamos precisar da colaboração dos irmãos, até financeira, para poder seguir o tratamento do seu Félix. Tá bem? Bom, queria, então, fazer mais uma apresentação. Bom, já que estamos aqui, pouca gente e tudo mais, não tem nenhum problema a gente fazer a coisa direito, né? Queria chamar aqui, por favor, o João Vitor e a Bruna. E os pais da Bruna. O João Vitor, não sei, talvez muitos não conheçam. Fica aqui para a câmera pegar você, porque eu quero você nas páginas, nas reportagens, entendeu? Todos os sites, porque já conecta com a Interpol, tudo aqui, já fica tudo certo. Tá bom. Não vou contar aqui a história depois vocês perguntam, eles contam, enfim. O João Vitor é o irmão que congrega em Salvador. Oi? É só Vitor. É só Vitor. Então vamos voltar, edita aí. É o Vitor. Vitor e Bruna. O Vitor congrega em Salvador, os irmãos lá. Tem lá uma família dele, é de lá, da congregação e tudo. Eles se conheceram, que eu até agora não entendi direito como, mas depois eles... Estou brincando, nós conversamos bastante, enfim, nesses últimos meses, sobre essa aproximação deles. A Bruna, não sabem, morou fora um tempo, retornou, e aqui com a concordância dos pais dela aqui, os dele lá, eles então se comprometeram, decidiram se comprometer e caminhar assim, mais decisivamente para o casamento, né? Então, estou apresentando-os para a congregação, pedindo aos irmãos que orem, que ajudem, enquanto puderem, os mais próximos, os não tão próximos, porque também é o momento da igreja. Nós queremos acompanhá-los, queremos aconselhá-los, queremos ajudá-los, tudo o que for possível, porque o casamento, como irmãos sabem, na vida dos discípulos, é uma das decisões mais sérias, porque é daquelas que não tem volta, né? Então, precisamos, tem toda a empolgação, tem toda a festa, mas também tem todo o cuidado que a igreja precisa ter. E como eles estão apaixonados, não são de muita confiança. Então, às vezes, precisa alguém, né, dar uma dica, o amigo que chega, a amiga que chega, para poder ajudar a prosseguir. Vamos orar por eles, então? Eu sei, alguém... Não? Tá bom. Obrigado, Senhor Deus, pela vida desses dois jovens, do Vitor e da Bruna, suas famílias, seus pais, seus amigos, pessoas próximas. Que o Senhor os guarde nesses próximos tempos de relacionamento, que eles possam continuar buscando, acima de tudo, o teu propósito para a vida deles, estando
sujeitos à tua direção, ó Deus, buscando ajuda, o conselho, e também se conhecendo, fazendo os seus planos, colocando diante do Senhor aquilo que está no coração deles. Sempre tem o propósito de servir ao Senhor, de cooperar com o teu reino em todo momento, em todo lugar, em toda circunstância da vida, por onde o Senhor os conduzir. Peço a tua graça, a tua misericórdia, a tua direção para a vida deles, para a vida das famílias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem bater palmas se quiserem. Oi, gente. Eu estou muito feliz de estar de volta. Eu estava com saudade assim desse momento de reunião. Eu queria só falar um negócio que veio no meu coração sobre espera, né? Eu queria falar porque eu sei que todo mundo espera alguma coisa. Todas as pessoas estão esperando ou um relacionamento, ou algo relacionado à saúde, ou um emprego, qualquer coisa, por mais simples que seja, todo ser humano espera alguma coisa, né? E nesse momento de espera, por esse momento agora, né, que eu estou vivendo, por essa fase, Deus me falou várias coisas. Foram vários momentos específicos que Deus foi falando várias coisas para mim específicas, né? Em relação a relacionamento, casamento e tal, essa fase, né? Essa fase de casamento. Até mesmo antes de eu começar a conversar com o Vitor. E o que eu quero falar, assim, que é até um testemunho, né? É que tudo que Deus foi me falando, todas as pequenas coisas que Deus foi moldando assim na minha vida até eu chegar a esse momento, foram importantes e elas fizeram parte da construção de uma história, né? Então, o que eu quero falar assim é que Deus, o que veio muito no meu coração nesse momento até agora, é que Deus gosta de construir histórias, né? E às vezes a gente quer as coisas muito rápido, mas Deus, ele constrói, e todos os momentos que a gente vai vivendo, todos os nãos que a gente dá na vida, ou sims que a gente dá também em favor daquilo pelo qual a gente está esperando, fazem parte da construção, né? E eu acredito que Deus, ele gosta de nos fazer participantes dessa construção. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa dizer não a certas coisas em prol daquilo que a gente está esperando, e às vezes até dar passos a favor daquilo, né? Então, em certos momentos a gente vai ter que negar certas coisas, em outros momentos a gente vai ter que dar um passo para alcançar aquilo. Mas tudo isso, eu acredito, assim, que Deus, ele, com todas essas nossas atitudes, Deus está nos fazendo participantes da história que ele está construindo na nossa vida, né? Que tem a ver com aquilo que a gente está esperando. Então, é só uma palavra de esperança mesmo, porque eu sei que todo mundo espera alguma coisa, né? E todos esses, eu acho que pode ser chamado de tijolinhos, assim, todos esses momentos pequenos que a gente vai vivendo são tijolos, né, que a gente vai colocando para chegar à construção, né, aquilo que Deus quer. E tudo isso no final, né, quando você alcança algo pelo qual você está esperando, aquilo é muito mais especial do que você imaginava. Primeiro porque Jesus se faz presente, né? E depois porque você sabe os nãos e os sims que você teve que dar para chegar naquela fase que você está vivendo. E isso tudo que a gente está vivendo, né? A gente conversa assim de vez em quando, só é especial porque Jesus está no meio disso, né? Porque tudo que a gente está vivendo, as pessoas que não têm Jesus também vivem. Mas isso se torna especial porque Jesus é o centro, né? E a gente conversa sobre isso, assim, a gente se gosta, claro, né? A gente está caminhando rumo ao casamento, mas o que a gente mais quer é que Deus faça a vontade dele na nossa vida e nos use para o que ele tem para nós, né? Então é isso que torna tudo especial. A gente está caminhando rumo ao propósito a de Deus e para fazer a vontade de Deus, né? É isso que eu queria falar. Amém, amém. O Senhor abençoe. Eu vou fazer a minha parte, vou ficar de olho em vocês, mas tudo bem. Tranquilo. Irmãs, queria então compartilhar com vocês uma meditação. Espero
conseguir transmitir assim com clareza, objetividade, alguns pensamentos que o senhor tem colocado no meu coração esses dias sobre esse texto que lemos no início. Não sei, talvez nem todos estivessem presentes ou ligados, mas a proposta é nós pensarmos a partir do texto de Mateus 6:33, em que Jesus diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, entender o que é essa justiça que precisa ser buscada junto com o reino de Deus. Não se pode buscar o reino de Deus ou entrar no reino de Deus sem buscar ou praticar essa justiça de que Jesus fala. E isso nós vimos aqui também no capítulo 5 de Mateus, no versículo 20, quando ele diz com todas as palavras: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Como propus aos irmãos no início, vamos ouvir a voz de Jesus. É ele que está dizendo isso, né? Não sou eu, ou qualquer um de nós. Então há que entender que justiça é essa, que precisa ser buscada junto com o reino de Deus, ou que faz parte do reino de Deus, ou que não se pode separar do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um lugar em que essa justiça de Deus, ela é buscada, vivida e praticada, mas já sabemos aqui que não é a justiça dos fariseus. Por um lado, nos conforta. Quem conhece a Escritura sabe um pouco como era a justiça dos fariseus. A gente já fica um pouco aliviado que não vai ter aquele monte de regra, de coisinha, de médio para cá, médio para lá. Por outro lado, nos preocupa, porque Jesus disse que tem que exceder a justiça dos fariseus. Vamos meditar um pouco, a ideia era meditar um pouco sobre o que é essa justiça. Só dando eu vou passar bem assim, rápido em alguns pontos, apenas para dar um contexto, para nos situarmos, mas assim, como é um assunto muito rico, a gente tem muita tentação de se aprofundar numa coisa, noutra, mas queria manter assim um pouco de objetividade, porque quero falar sobre 3 aspectos específicos dessa justiça do reino a que Jesus se refere e que ele menciona aqui no capítulo 5 de Mateus, que é a questão da reconciliação, a questão da outra face, da túnica e da milha e do amor. Justiça nas Escrituras, ou justo nas Escrituras, isso tem a ver com uma condição, inicialmente, principalmente com a condição pessoal, de caráter, uma condição espiritual, que impacta tudo e define tudo em relação a quem nós somos, como vivemos, como nos relacionamos. Justiça tem a ver, na Bíblia, basicamente, com a maneira como alguém se relaciona com Deus. Não tem a ver, basicamente, com uma lei, com uma regra, com um mandamento. Se você lê os textos que falam sobre o justo, você vai ver que fala muito mais do coração de alguém do que de qualquer outra coisa. Quem é o justo? No Velho Testamento, por exemplo, que embora lá tivesse a lei para ser cumprida, mas a justiça tem a ver com a maneira como você se relaciona com o Deus, com o autor daquela lei. E isso vai impactar tudo. Quem você é, o que você faz. O nosso senso de justiça, ele reflete nossos valores, nossas convicções mais profundas, como nós vemos, entendemos o mundo, a vida, o que a gente acha que é verdade, o que a gente acha que é certo. Quando ele diz assim, isso daqui não é justo, a gente está dizendo o quê? Que você, na sua convicção pessoal, na sua maneira de ver, de ser, de entender, de se relacionar, você acha que aquilo está errado. Ou está errado porque tem alguma falsidade ali, ou está errado porque algum valor não está sendo observado, está sendo ferido, algum direito. Algo de precioso está sendo atacado, atingido. Isso que nos qualifica como pessoas, né? Nós somos uma raça, somos seres morais. Deus nos criou assim. O sentido de certo e errado, de justo e injusto. Agora, marcados, desde o início lá dos nossos primeiros pais, por uma transgressão
que produziu em nós culpa, na raça, e nós vivemos a vida toda buscando instintivamente, através desse nosso senso de justiça, justificação, explicação, expiação, absolvição. Quase toda conversa entre pessoas, no final das contas, tem lá algo que tem a ver com o que você considera justo ou injusto. Não dificilmente é uma mera análise de fatos. Instintivamente, você lê uma notícia de jornal, você pensa, será que isso é verdade? Não é verdade. Isso está correto? É justo? É moralmente aceitável? Não dá para a gente escapar disso, né? Todas as pessoas vivem segundo um senso de justiça. E julgam, avaliam a partir disso e se sentem julgadas também assim. Ah, não foi justo comigo. Nós todos temos aí histórias, lembranças. Eu contei uma história tola do meu passado, de escola, que eu achei que o professor não foi justo comigo. E é engraçado que eu tinha 9 anos de idade e me lembro. Não me causou nenhum trauma, não foi nada assim, não sofri nenhuma punição, nada assim, severa, mas eu achei que ele não foi justo comigo. E eu esperava que ele fosse justo. Porque ele era o professor, aliás, de quem eu gostava muito, apesar de ensinar matemática, mas nem todo mundo é perfeito, gostava dele. E, enfim, todos nós nos vivemos segundo um senso de justiça. Isso impacta, assim, todos os nossos relacionamentos, tudo que fazemos, todas as sociedades, ajuntamentos humanos se organizam em torno de uma ideia do que é justo, para mediar os conflitos, as relações. Tem a ver, no final das contas, com a nossa própria dignidade e valor como pessoa, porque na natureza não existe justiça e injustiça. A natureza, como o homem moderno entende, que é a criação separada do Criador, não tem justo nem injusto. Às vezes a gente vê aquelas cenas do mundo animal, o predador, o leão caçando sua presa, a gente tende a ficar do lado da presa, mas o leão, o predador, ele não está sendo injusto. Ele está agindo de acordo com o instinto programado nele. Não há como fazer um juízo moral. Mas nós outros, sim. Quase que impossível a gente renunciar ao nosso senso de justiça. Nascem com isso, mas já mostra a faculdade de discernir certo e errado, verdadeiro e falso, como isso vai sendo assim contaminado pelo pecado. Você vê isso desde cedo. A criança aprende certo e errado, justo e injusto. Mas ela já traz algo dentro dela que pode contaminar esse conceito. E vai sendo também moldado socialmente. Ela vai assimilando conceitos do que é certo, o que é errado, justo e injusto, mas o que você não pode eliminar completamente a consciência moral de alguém. Porque se você fizer isso, não existe mais ali uma pessoa. E não é o que Deus faz. Deus purifica a nossa consciência. Afina ela. Refina ela. Nunca elimina. Nunca elimina. Você, ao educar uma criança, você presta atenção nisso. Refinar, apurar, tirar tentar depurar do senso moral que ela tem, dessa faculdade que está nela, as distorções que o pecado causa. Isso se mostra desde cedo na vida de uma criança. Logo, o justo e o injusto vai se confundindo com o que me agrada e o que não me agrada. Né? O que não me agrada eu tendo a considerar injusto. E o que me agrada eu tendo a considerar justo. É o pecado agindo ali, bagunçando os conceitos. Num ou outro adulto, a gente vê uma coisa assim também, né? De vez em quando. Assim, por exemplo, em mim, a minha tendência de traduzir o que eu gosto, o que eu quero, o que eu prefiro, como o justo. E o que não me agrada, o que eu não gosto, eu não prefiro, como o injusto. Mas o Espírito Santo, ele mantém, ele ativa, ele regenera essa nossa consciência moral. Não elimina. Há uma justiça,
a ser buscada e vivida. Como a maneira moderna como a ciência entende o ser humano, em grande medida, impactou as ciências todas, não só as ciências naturais, mas ciências do comportamento, biológicos, sociais, tentando, assim, desconsiderar, relativizar, neutralizar, praticamente anular esse senso de justiça, essa consciência moral, e converter tudo um pouco nessa história do que te agrada, do que não te agrada. Porque o justo é você viver bem. O injusto é a pessoa te chatear e te aborrecer. Então, você vai perdendo qualquer parâmetro objetivo de justo e injusto, certo e errado. Isso, as ciências modernas têm traduzido isso e produzindo assim, uma ciência sem moral, uma sociedade sem moral e uma religião sem moral. Ou, pior ainda, uma religião com a justiça distorcida, contaminada pelo ego, pelos interesses pessoais, pervertida de alguma forma, ou pelo nosso coração corrompido, ou por nossas más escolhas, pelas más experiências que a gente tem, porque as pessoas fazem com a gente vai desenvolvendo, às vezes, um conceito de justo e injusto baseado nisso, porque te trataram mal numa certa situação, isso te feriu, você diz, é injusto. Isso determina muita coisa de como você vai se relacionar com aquela pessoa e com as outras. Por quê? Porque o que todo mundo vai te dizer pelo mundo é que você precisa reagir isso de uma certa forma. O mundo tem uma mentalidade, uma maneira de entender isso e de te aconselhar sobre isso. E o que eu gostaria, ao ler aqui o Evangelho, é ver como é que Jesus considera isso em 3 aspectos que têm a ver justamente com relacionamentos. Vários, destacar 3 que têm a ver com relacionamentos. Na época de Jesus, havia, no meio religioso que ele nasceu e cresceu, uma questão muito forte sobre justiça, sobre o que é ser justo, não é ser justo. E os principais religiosos, ou grupos de religiosos que se preocupavam com isso, eram radicais sobre isso, eram justamente os escribas e fariseus. Então havia ali um conceito forte na época de Jesus sobre o que é justo, ou quem é o justo, como se comporta um justo, e o que é a justiça. E havia também, na época de Jesus, aí eu não vou ter uma precisão histórica disso, porque não pesquisei isso, mas o Império Romano, que dominava aquela região, era um império baseado num forte sistema legal, que influencia o nosso direito até hoje, não só aqui no nosso país, basicamente todo mundo ocidental herdou o sistema jurídico romano, que traz um problema na base, que é a ideia de que o justo fica confundido com o legal. O sistema jurídico, ele começa com a ideia de justiça, mas ele traduz aquilo numa lei e, no final, o que importa é a lei. Ainda que a lei seja injusta. Então, não fica muito diferente do que os fariseus faziam. Você pega uma ideia de justiça que está no Novo Testamento, aquilo é traduzido na lei de Moisés, depois é traduzido em regulamentações dos escribas, fariseus, bababá, e no final o que importa é o regulamento, o guarda-esquina. É aquilo que importa, aquilo que define o justo e injusto. Quando você vai ver, aquilo se tornou, é legal, mas é profundamente injusto. E Jesus lidou com isso muitas vezes. Então, falando aos discípulos e às multidões que estavam ali ouvindo, Jesus fala dessa justiça do reino, que nós precisamos buscar, sem a qual não se pode entrar no reino dos céus, mas que deve exceder a dos escribas e fariseus. É importante lembrar que o principal erro dos escribas e fariseus, os principais erros dele, vinham de um coração errado, distorcido, contaminado de soberba e de vaidade, e não necessariamente dos comportamentos. O problema é que esse coração errado conseguia perverter até o comportamento certo, formalmente certo, de acordo com a lei, errado no coração. Os irmãos lembram várias conversas, debates de Jesus com os escribas e fariseus, ele diz isso. Se você soubesse o que quer dizer misericórdia, você não cometia injustiça.
erra no coração. E eu creio que nós, ao lermos o Sermão do Monte, nós precisamos, principalmente, entender, renovar a nossa mente, o nosso coração, sobre o que é essa justiça do reino. E não lermos o Sermão do Monte, uma nova lei. É uma lei melhor. Tinha a lei de Moisés, Jesus agora deu uma lei melhor, mais precisa, mais correta, mais ética. Então, você lê o Sermão do Monte com uma nova lei, você não entendeu nada. Nada. Do que Jesus quis dizer, na verdade. Ele quis falar ao coração das pessoas e renovar o entendimento delas, a mente. Por isso que ele diz assim, os antigos falavam isso, mas eu estou dizendo aquilo. O que está fazendo um contraste? Olha, você sempre pensou assim. Sempre pensou assim. Mas no reino, esse negócio é de cabeça para baixo. É virado ao contrário. É de uma forma que você nunca imaginou que devia ser. Vai te dar um problema quando chegar em casa, aquele trem batendo na sua cabeça, e você tentar... Então, o que ele quis dizer com isso? Como não vai jogar pedra na mulher adúltera? Como? Nós estamos propondo para o retiro de jovens, um tema geral assim, baseado em Romanos, que é assim, mentes renovadas, pessoas transformadas. Eu venho pensando nesse negócio há alguns anos, e chateando os irmãos aí várias vezes, com várias coisas sobre isso, mas ao ler o Sermão do Monte, é principalmente isso que eu acho que a gente precisa ver, um processo de transformação da sua mente, de renovação da sua mente, para que isso mude a sua vida. Não foi o que Paulo disse? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ser transformado não é assumir um novo comportamento, é ganhar uma nova mente que vai mudar quem eu sou, o que eu faço. Essa é a leitura, eu creio, que a gente precisa fazer do sermão, porque ele produz, assim, um impacto enorme de renovação na nossa maneira de pensar, de ver o mundo, de ver a religião, de ver o que queira. Jesus subverte, assim, completamente, tanto a lógica religiosa do seu tempo, como e de qualquer tempo, quanto a lógica filosófica, social daquele tempo e de qualquer tempo. O Sermão do Monte não serve para fundar uma sociedade humana civil, não serve. Não serve. Não é para isso que ele foi pregado. Ele foi pregado para dizer como é a vida no reino de Deus, que começa aqui, mas só se trata de transformar pessoas que vão viver no novo céu e nova terra. Não de dar uma melhorada, uma guaribada nas pessoas, para dar uma melhoradinha nessa terra e nesse tempo. Não era esse o projeto. E se você fizer isso, se nós formos fazer isso, nós vamos apenas criar um novo legalismo pior do que o anterior. Porque se a lei de Moisés era muito difícil de ser cumprida à risca, e embora os fariseus tentassem, o que está aqui no Sermão do Monte é simplesmente impossível de ser vivido sem a dinâmica de transformação do Espírito Santo agir. É impossível. É nova criação, é regeneração, enfim. Tem um livrinho que eu cito ele, está na minha lista dos mais aí, que até essa lista rodou de novo aí nas redes sociais, não sei nem porquê, do John Stott. Ele hoje é publicado em uma série de estudos bíblicos como um comentário ao Sermão do Monte. Mas o título original desse livro, talvez alguns aqui saibam, eu lido ele com esse título original, ele se chamava Contraculturista. Contracultura, cabeça para baixo. Se prepare. E se você for pessoa religiosa, pode ser que aí é que ela vai virar de cabeça para baixo mesmo. Se prepare. Então, nós não devemos buscar nas palavras de Jesus apenas ou essencialmente uma nova lei, um código moral, ético, superior, mas recebermos por meio delas, essas palavras que são espírito e vida, e poder de renovação, transformação, para que nós possamos ser sal e luz, como ele disse que os discípulos seriam. E essa palavra extremamente desafiadora no final aqui do capítulo 5, que ele diz assim,
perfeitos, o que quer dizer essa perfeição? Talvez a gente consiga dizer algo sobre isso. Então, como disse, Jesus estava ali vendo aquelas pessoas, conhecia aquelas pessoas, sabiam da vida delas, da ansiedade delas, das opressões que elas passavam, da soberba delas, tudo que elas, de fato, concretamente experimentavam, estava ali anunciando para elas. Um caminho, na verdade, entrasse pelo caminho apertado e andasse nele. Isso realmente era o objetivo dele, que a gente possa tentar ter essa mente renovada, entender o que implica essa justiça no reino, e não tentar colocar o vinho novo do reino nos odres velhos de uma mentalidade religiosa, humanista, dessa nossa geração. Porque... Então, o primeiro assunto aqui que eu queria destacar, no Sermão do Monte, é esse texto que fala sobre reconciliação, aqui em Mateus 5, 21. Texto conhecido, já li hoje de manhã, não matarás. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. E Jesus então diz, eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, quem proferiu insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Verdade, te digo, não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amados, nós vivemos um tempo, como no tempo de Jesus, tinha muito esse ambiente. O justo, o injusto, o certo, o errado. Alguém pisou na bola, vai para o tribunal, vai para a lei. O que diz a lei? Mata esse miserável. Não, não. Não, tá bom, eu sou uma pessoa boa, correta, honesta, eu não vou matar. No sentido físico. Mas vou desprezar, vou depreciar, vou eliminar, cancelar nas minhas redes sociais, anular ele. E manter no meu coração uma má disposição com ele, um julgamento, uma condenação. Ou vamos para o tribunal, porque na época de Jesus, já era a evolução da lei de Moisés lá do Velho Testamento, da famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que naquela época cada um fazia justiça pela própria mão, né? O cara quebrou o meu pé, ela quebrava o pé dele. Então, estava certo. Agora não, agora já tinha tribunais, tanto religiosos, no caso dos judeus, quanto tribunais civis romanos, né? Mas a nossa mentalidade na sociedade moderna, toda a sociedade humana, mas acho que hoje em dia tem muito isso, que a ideia de que justiça tem a ver com fazer valer o direito, fazer valer o certo, principalmente fazer valer os seus direitos, as causas que você julga corretas e justas, que você apoia e defende. Essa é a ideia de justiça que está arraigada em todos nós, pessoas nascidas numa civilização organizada. A justiça é isso. O que é o certo? Então ele está errado. E ele tem que reconhecer que está errado, ou ser punido, pagar, ou consertar. Isso aqui é justiça. Não é? Até tinha um livrinho que a gente lia na faculdade, lá na minha nave-mãe, na UNB, eles mandavam ler um livrinho que chamava A Luta pelo Direito. Não sei se deu isso, deu espia, né? É de um alemão, sempre um alemão maluco, que ele dizia assim, é um livreto, ele dizia assim, a maneira de fazer direito na sociedade, de fazer justiça na sociedade, é cada um nunca abrir mão dos seus direitos. Se todo mundo fizer questão dos seus direitos, brigar até o fim pelos seus direitos, aquilo vai para os tribunais, e vai ter decisões, e vai ter jurisprudência, e aquilo se conserta. Se você abrir mão dos seus direitos, você não está colaborando para que a sociedade seja justa. Você está deixando a injustiça ficar impune.
Você não pode fazer isso. Você é um cidadão responsável. Vá lá brigar pelos seus direitos, porque é assim que produz uma sociedade justa. Certíssimo. E erradíssimo, segundo Jesus. Certo para construir a sociedade. Errado para viver o reino. Infelizmente, amados, muita gente traz essa mentalidade para dentro da igreja. O que é justo ou injusto? É fazer o que é certo, não prejudicar os outros. Então, na igreja também se trata de defender direitos. E defender a verdade, e defender que o mal seja punido, o bem recompensado. E, então, vamos ser mais assim, bonzinhos, e que a pessoa que está errada seja consertada, seja confrontada, seja restaurada, o que for. Mas não pode ficar simplesmente assim. Essa mentalidade, muitas vezes, vem para dentro da igreja, e o problema, meus caros, não é que não se deva buscar o justo, certo, é a verdade. Claro que sim. O problema é tratar o seu coração antes. Disputas e conflitos vão surgir. Os falhos, pecadores dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja isso pode ser até mais intenso e complicado, porque dentro da igreja há uma expectativa de que as pessoas ajam corretamente. Na sociedade, não. A gente já espera que as pessoas vão enganar, vão trapacear. Elas não nos decepcionam tanto. Às vezes decepcionam, mas não tanto. A igreja tem mais chance de a gente ser decepcionado, porque você não imagina que irmão, a irmã, o pastor, sei lá quem, vai agir daquela outra forma. Então, Jesus sabe perfeitamente que isso vai acontecer na igreja. Agora, e também que a verdade precisa ser estabelecida. É preciso andar na luz, é preciso confessar pecado, é preciso conserto. Mas a gente não vai olhar primeiro para, digamos assim, essa nova lei. A gente vai olhar primeiro para o seu coração ao buscar isso. Porque, meu caro, o discípulo não está interessado em ganhar uma causa, está interessado em ganhar o irmão. Ele não está interessado em fazer valer um direito. Ele está interessado em uma conciliação com o irmão, uma conciliação que glorifique a Deus, porque isso tem a ver com a cruz de Cristo. Cristo morreu pelos pecados de todos nós. Buscar conciliação é fazer valer a cruz, que serve para mim, serve para você. Serve quando eu te ofendo, serve quando você me ofende. Depois, nós vamos andar na cruz, vamos trazer luz, vamos tentar entender onde está o meu erro, onde está o teu erro. Mas a gente chega diante de juiz reconciliados, apenas para que o juiz talvez nos ajude a discernir, a esclarecer. E Jesus diz uma coisa muito, muito interessante. Ele diz assim, olha, entre em acordo com o seu adversário quando você estiver no caminho com ele. Sabe por quê, cara? Você acha que você está muito certo, né? Aí você pega e leva a sua causa diante do juiz. Aí o juiz recebe lá, você está lá com o seu peça de acusação. No tribunal humano, a coisa funciona de outro jeito. Mas no tribunal de Deus, Deus vira para o anjo que está do lado, Glorfindel. Não, Glorfindel é um elfo, né, anjo? O anjo lá diz, ó, puxa a ficha dos dois. Quero ver a ficha dos dois. Aí tá, você que acha que está muito certo naquela causa, o juiz vai dizer, realmente, aqui está parecido que você está certo. Depois que ele resolver isso aqui, você tem umas broncas aqui também, pendente aqui, no cartório celestial, e nós vamos ter que resolver isso aqui. Do mesmo jeito que você está querendo resolver isso, à medida que você está medindo o cara, você vai ter que ser medido. Está no próprio sermão, não é? Então tá. Você chega lá achando que vai sair de bonito e vai preso. Vai preso. Porque você tem isso contra esse irmão. E tem vários irmãos que têm várias coisas contra você. É isso que Jesus está falando. Desse coração. Eu quero ganhar o meu irmão. Porque o resto eu já tenho em Cristo.
O resto já tem em Cristo. Se você foi injuriado, perseguido, maltratado, injustiçado, roubado, espoliado, pelo que for, você já tem em Cristo o perdão que você precisa, o socorro que você precisa, o suprimento que você precisa. Você não tem que ir lá ganhar causa nenhuma. Você não tem que ter razão em nada. Você tem que estar em Cristo e deixar a razão de Cristo aparecer. Amados, nós sofremos a maldição da última palavra. Todo mundo quer dar a última palavra. Por isso que esse negócio de rede social não acaba nunca. Aqueles fios de Twitter, aqueles trem lá, aquelas arengas, não termina nunca. Todo mundo quer dar a última palavra, e muitas vezes na igreja, o problema é que todo mundo quer dar a última palavra, principalmente quem está certo, ou acha que está certo, ou pode até estar certo. Você pode estar certo, mas você não tem que dar a última palavra. A última palavra do Senhor não é sua. Às vezes você está certo, aquela pessoa está extremamente errada em tudo. E Jesus liga para ela e diz: seus pecados são perdoados, vá para casa. E você acha que é um absurdo. Não pode. A maldição da última palavra, e o pior, a última palavra falada, ela tende a ser excessiva, irritada, contaminada de ego, já vem no calor da discussão. A última palavra numa disputa humana, ela é boa. Agora, o pior, talvez, é quando a última palavra não é falada. Ela é apenas uma atitude ressentida, vingativa. Nunca mais falo com esse sujeito. Acabou-se. A indiferença é homicídio. É homicídio. Amados, nunca abrir mão da verdade. Nunca. Não estou dizendo isso. Vou repetir. No reino de Deus, nunca se abre mão da verdade, da luz de Deus. Nunca. Deus é luz. Nele não tem treva nenhuma. E nós temos que andar na luz como ele na luz está. Mas no reino de Deus também nunca se abre mão da misericórdia de Deus, da cruz de Cristo. A justiça de Deus, ela é feita de verdade e de graça. Não é o que João escreveu? Dele recebemos graça e verdade. Senão a gente não entende o coração de Deus. A gente vai tentar viver o evangelho como se fosse uma nova lei. Tem que mudar a mente. Tem que mudar o conceito. Tem que mudar o coração. Começar de lá. Aí nós vamos sendo transformados na imagem, dizendo que diz, tentando sentir o que ele sente, pensar como ele pensa. Esse texto aqui. Olho por olho, dente por dente, eu vos digo, não resistais ao perverso. Te ferir na face direita, volta também a outra. O que tem a mandar contigo, trate a túnica, tá? Deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. A vingança, ela tem uma evolução na história humana, né? No sentido da civilização. Não há muito tempo isso, mas só porque eu acho interessante. Você pega lá a vingança desmedida, simbolizada na Bíblia, ou representada na Bíblia, por Lameque. Sabe que é Lameque, filho de Caim? Porque ele diz assim, tinha 2 mulheres, chamavam, ele diz, olha, mulheres de Lameque, presta atenção, hein, anda direito não para você ver. O cara me pisou, eu matei ele. Não é olho por olho, não. Pisou no meu pé, eu matei logo. Depois vem a lei de Moisés e diz, não. Olho por olho, dente. Pisou no seu pé, você pisa no pé dele. Pode ser desse jeito. Vai evoluindo. A ideia de que o direito depois foi incorporando proporcionalidade. Ainda na lei de Moisés, a vingança podia cair sobre outro. Quer dizer, você matou meu filho, eu vou lá e mato seu filho. Que surge em tribunais, enfim. O Império Romano diz, se alguém te bate na face direita hoje,
dificilmente seria considerado uma lesão corporal, agressão física, só se a pancada for muito forte. Bater na face direita é uma afronta moral, é uma injúria, um desprezo. É bater em você, assim, é te machucar como pessoa, na tua dignidade. Isso é ferir a face direita. É injusto. É mal. É te humilhar. O que a mentalidade humanista diz? Fuja, se proteja, se defenda. Se pudesse vir, agrida, entre na aula de jiu-jitsu, de Muay Thai, não sei o que lá, aquela pessoa, corte ela, faça qualquer coisa, mas não fique aí apanhando. Não é justo. Jesus não disse que é justo alguém te bater na face direita. Não disse isso. Ele não está pensando nessa justiça que organiza a sociedade humana. Ele está pensando no reino de Deus. E ele diz assim, sabe o que você faz? Você oferece a outra. Sabe o que ele quer dizer? Continue se relacionando com essa pessoa, correndo o risco dela te agredir de novo. Por quê? Porque ele, quando foi injuriado, quando foi maltratado, quando foi ferido, ele não desistiu de continuar amando até o fim aquelas pessoas. E você é discípulo dele. Só isso. É ser discípulo. O que uma pessoa de bom senso faz? Foge. O que o discípulo faz? Se deixa ferir de novo. Porque a dignidade dele, a razão dele, o suprimento dele está em Cristo. A capa fala de bens. A sociedade materialista, nesses dias nossos, o negócio é tão estranho, que eu acho que tem gente que aceita tomar a pancada no rosto, não aceita ninguém te tirar nada material. Tem gente assim. Pode me bater à vontade, desde que eu esteja ganhando, lucrando, tendo meu dinheiro, vivendo meus bens. No que eu consigo prover para mim mesmo de segurança, de suprimento, enfim. Jesus tirou a tua túnica, que tem uma peça mais de baixo, larga a capa, aquela que vem por cima, tipo, até sem a túnica, mas com a capa ainda se vira. O casacão por cima, não entregue. Não vem de ti mesmo a tua proteção, o teu conforto, a tua segurança, não vem de ti mesmo. Se você larga a capa, você se coloca nas mãos do Senhor, do suprimento dele. Se vier o frio, se não vier, você está nas mãos dele. A milha era uma lei, daquelas leis romanas opressoras, que dizia que um oficial romano poderia recrutar qualquer um no meio do caminho para prestar um serviço, carregar coisa, caminhar. Pega essa mochila aqui e carrega. 1 milha. Era a lei. É justo? Não é justo. É o opressor que está te mandando. Não deveria ter nenhum direito de fazer isso com você. Aí Jesus não se faça greve, cruze os braços, levante um motim, se revolte. Ele te obrigou a andar uma, vai 2. A 2ª milha não está nem na lei dos romanos. A 2ª milha é a milha do discípulo de Jesus. Não é a milha da lei de Moisés, não é a lei da romana, não é a lei da sociedade. Não tem nenhuma razão para alguém andar a 2ª milha, nenhuma. A não ser Jesus Cristo. Não constrói a sociedade, não faz a vida melhor, não faz nada. A única coisa que faz é você honrar o exemplo do seu mestre, ser discípulo dele. Ele deu muito mais do que era justo que tirassem dele. Ele entregou a própria vida, o seu serviço, os seus dias, suas horas, sua fome, seu cansaço. Era justo? Não era justo. Não era justo. Da justiça humana. Mas é justiça de Deus você andar e eu andar na 2ª milha. É justiça de Deus. Porque eu já tive tudo, já recebi tudo. Eu já estou nele. É justo que eu ande a 2ª milha, que eu dê outra face. É justo. Porque eu sou discípulo. E a minha justiça não é a justiça de Moisés, não é a justiça dos fariseus, não é a justiça da lei.
É a justiça que procede da verdade, que me fala de uma eternidade, de um reino eterno, e de uma necessidade minha de viver esse reino, viver para essa eternidade. Dava para falar muita coisa sobre isso, né, Márcio? Vamos terminar. Último aspecto aqui, ou penúltima coisa, na verdade, que eu quero dizer. Jesus fala do amor, de amar o inimigo. E vai na mesma direção dessa mentalidade do reino que ele está tentando produzir nas mentes dos seus discípulos. Parece muito lógico amar ao próximo e não amar os inimigos. Nós vemos uma sociedade, como já disse, que tem uma cultura do isolamento, do cancelamento, de tornar as pessoas invisíveis, de passar ao largo. Tem um problema, você passar ao largo, até porque alguém que devia resolver aquilo, não é? A pessoa está lá, esbulambada, passando fome em algum lugar, o que você faz? Critica o governo. E ninguém faz nada, ninguém está vendo. Esse menino aí da rua, essa mulher, não sei, ninguém dá o governo, alguém tem que fazer alguma coisa. O escriba, ou o sacerdote, na parábola de Jesus, passava ao largo até por razões cerimoniais. Se ele toca no sujeito ferido, ele se contamina. Não pode ir para o templo prestar o serviço. Ele tinha um motivo religioso para passar ao largo. E nós temos vários motivos para passar ao largo. Situações, pessoas que estão em dificuldade, pessoas que, se você entra naquela situação, vai me chatear, vai me ocupar, é fácil, nós temos a cultura, amados, de passar ao largo. E nas redes sociais é mais fácil ainda passar ao largo. Mas não é essa mentalidade do reino de Deus. Porque amar é algo positivo. Ninguém pode amar e ficar sentado vendo o outro de qualquer jeito. Não dá. Não é esse amor que moveu, assim, nesse amor que levou Deus a criar todas as coisas lá no começo e a dar o seu próprio filho para resgatar uma humanidade perdida. Nós vivemos a cultura de passar ao largo, alguém resolva. Não paga imposto, não tem ONGs. Cadê a esquerda? Cadê a direita? Cadê não sei quem para resolver isso aí? Amados, não estou falando da gente fazer uma mobilização para resolver nenhum tipo de problema. Eu estou falando na necessidade que eu tenho de mudar a minha mente e o meu coração. Não estou falando para a gente sair na rua catando tudo que é gente perdida, gato, o que for, menino. Não. O que me preocupa é qual é a minha motivação quando eu me omito. Principalmente em relação a pessoas que eu considero que não são minhas amigas, não são meus próximos, ou até são até minhas inimigas. Aí eu me sinto mais do que justificado. Eu já estou fazendo demais que não vou lá, não vou no tribunal, não estou brigando, não estou disputando nada. Já estou fazendo muito. Deus diz, não, mano. Sirva, ore, faça o bem, se exponha. Ah, mas é ingrato, é injusto, vai reclamar, vai. Não é problema seu, o seu problema é com o Senhor. O seu problema não é com a pessoa, o seu problema é com o Senhor. Você está dizendo que é discípulo de Jesus. Você não é agente social, você não é, pode ser, né, algum aqui, mas o seu problema lá é com a mente que está incrustado, que está dentro da tua cabeça, de que você não tem nada a ver com isso. Aí te traz essa mentalidade para dentro da igreja. E passa ao largo aqui. De quem sofre, de quem está com problema, de quem está errado, de quem está em pecado, ou não está em pecado, ou de quem eu não gosto, de quem me tratou mal, a gente passa ao largo. Amigo meu, pastor, diga-nos. Levante-se e leia em voz alta.
Amém, amém, amém. E Jesus diz aqui em Mateus 5 que amar até o inimigo é a máxima imitação do Pai. Diz, para que você seja filho do seu Pai, que faz a chuva cair sobre justo e injusto. Porque o amor de Deus está antes de tudo, independe de tudo. Deus criou tudo porque ama, Deus nos amou quando éramos pecadores. Ele é amor, o amor é o que Deus é, que quem conhece a Deus, se você não ama, você não conhece a Deus, assim está na origem, no fundamento de tudo. E esse é o caminho da perfeição. Não é fazer tudo certo, é ter o coração certo. É ter um coração certo. Qual é o coração certo? Qual é a mentalidade que a gente tem que ter? Jesus está dizendo aqui, ame. Ame até o seu inimigo. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim, quando alguém chega para mim e fala que é meu inimigo, aí me dá um problema. Porque se eu antes eu podia até me esquecer de orar para aquela pessoa, agora eu não posso mais. Agora eu tenho uma obrigação específica. E um mandamento direto de Jesus, você pode deixar de orar por qualquer pessoa, menos pelo seu inimigo. Porque Jesus mandou você orar pelo seu inimigo. Deu um problema para você, esse negócio de ter inimigo. Você tem que agora ir atrás. E fazer o bem, e se esforçar, e se consertar, e o que for, por causa dele, amados. Nunca é por causa da pessoa, simplesmente. É por causa da pessoa, porque ele ama aquela pessoa. Deus não deixou de amar aquela pessoa. Você pode ter deixado de amar ela, mas Deus não. O sacrifício de Jesus continua válido para ela, tanto quanto para você. E vou lhe dizer que se Jesus estivesse por aqui, era muito provável que fosse conversar primeiro com ela, antes de falar com você. Porque ele não andava assim no meio dos pecadores, dos doentes, dos que precisavam dele? Queria dizer que esse amor não é um romantismo religioso, não é uma utopia. Ele é real, ele é encarnado. Ele é expresso, assim, às vezes com dor, com sofrimento. Ele é expresso com generosidade, ele é expresso com ação. Não é um romantismo religioso, eu amo a todos. Ele é vivido, não é nada. Ele é encarnado. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. O Filho amou o mundo e se deu pelo mundo. Queria terminar essa reflexão lembrando aos irmãos, falando para os irmãos da história. A gente disse aqui, né? A justiça tem que exceder dos escribas e fariseus, que eram pessoas extremamente rigorosas e corretas e faziam tudo com muita, enfim, determinação. E havia entre os fariseus muita gente de boa fé, muitos se converteram. Pensa fariseu, foi tudo para o inferno, não foi não. Muitos se converteram, como muitos sacerdotes, entenderam, ouviram o evangelho. Eu queria falar para vocês um pouquinho do testemunho de um desses fariseus. Hiper, mega fariseu. Totalmente top, qualificado, com todos os certificados e curso de extensão e pós-graduação em farisaísmo. A melhor escola com o melhor mestre. Alguém podia empatar com ele, para tirar nota maior que ele, não ia. Ele era tão fariseu, tão justo, tão preocupado com tudo quanto é justo, que quando ele ouviu falar que tinha umas pessoas pregando as maluquices, pervertendo as coisas, a religião, ele saiu, fez daquilo uma causa pessoal e saiu para perseguir, para proibir, para calar a boca dessas pessoas que estavam aí pregando maluquices e distorcendo a lei, e sei lá o quê. E esse fariseu tem um encontro com o Senhor. Eu não sei o que passou na cabeça dele, o que ele fez com aquele milhão de regras que ele tinha na cabeça, e de preceitos, e de não sei o quê, que ele tinha observado a vida dele. Mas ele diz o que aconteceu com ele, amados. Aqui em Filipenses 2, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Paulo era um camarada que ele chegava assim: olhe para mim, diga se tem alguma coisa que é errada do que eu estou fazendo, pega esses 435 mil preceitos que tem aí, vê se eu estou descumprindo algum.
Já pensou? Irrepreensível. Mas, que para mim era lucro. Isto considerei perda por causa de Cristo. Deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Paulo não encontrou a nova lei melhor que a outra. Ele encontrou o Senhor. E a sublimidade desse conhecimento do Senhor, dessa graça que foi manifestada na vida dele, do que ele fala várias vezes nas cartas sobre essa graça que alcançou ele. Isso daí é que fez com que ele considerasse tudo como refúgio, esterco, coisa que vale nada. Por amor do qual Paulo viveu a vida que viveu depois de convertido por amor ao Senhor. Não foi por conta de uma nova religião, de uma nova lei, de um novo qualquer coisa. Não foi para brigar por uma causa ou por outra. Foi por amor ao Senhor. E ele diz, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Paulo entendeu que aquela justiça que procede da lei era a justiça dele, Paulo. Que reforçava ele, o ego dele. Ele se achava o máximo, o top, tirou 10 de novo na prova. Senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. É outra justiça. Não é uma justiça que vem de preceitos, vem de um coração transformado. Não procede da lei, procede de um encontro com o Senhor. Para o conhecer. Afinal, o que Paulo mais queria era o quê? Conhecer cada vez mais a Cristo. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha onde isso levou Paulo. O que você quer mais na vida, Paulo? Conhecer a Jesus. O poder dele. E compartilhar os sofrimentos dele. Você quer isso, mano? Conformando com ele na sua morte. Para, de algum modo, a ação dos mortos. Era para a utopia, era salvação. Salvação, sim, de verdade. Um dia eu vou morrer e o poder de Deus vai me ressuscitar. É isso que estou falando. É isso que vale a pena. É aí que está a minha esperança. Mas o que vai me levar a isso não é um ascetismo, não é religiosidade, não é cumprir leis e preceitos. O que vai me levar a isso é conhecer cada vez mais a Ele e amar cada vez mais a Ele. E entender cada vez mais o que Ele quer. Aí ele diz assim, ó, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Você veja que Jesus, lá no final do capítulo 5, fala perfeitos como o Pai é perfeito. Paulo também fala aqui dessa perfeição, que significa essa intensidade de busca e de transformação interior que vai te levando a desejar isso cada vez mais. Isso é o caminho da perfeição. Querer mais de Deus, aspirar mais a Deus, amar mais a Deus, entender mais o que agrada a Deus e buscar viver isso, irmãos. No final das contas, acho que mais interessava a Paulo é que a vida dele fosse assim, um discurso, um testemunho do amor dele a Deus. Isso que interessava a ele. Não é se ele fez grandes coisas, poucas coisas, se ele ganhou os debates, perdeu os debates, se ele foi um sucesso, não foi um sucesso. Alguém vai contar a vida de Paulo. Eu acho que para Paulo o que interessa assim, que alguém dissesse assim, esse é um cara que amava a Deus. E viveu intensamente, e se gastou
por causa desse amor a Deus. Isso é ser perfeito. É buscar a perfeição, irmãos. Não é um peso. Sabe por que não é um peso? Porque Deus nos amou primeiro. E Deus é quem nos chama para esse relacionamento de receber esse amor dele e de amar a ele. Não torne isso uma lei. Não torne isso um peso para você. Torne isso que o Evangelho é uma excelente notícia. Deus nos chamou e nos colocou nessa caminhada. Aí sabe o que você vai fazer? O que fica para trás, fica para trás. Se esqueça. Prossiga para o alvo. O passado só passa quando a gente deixa ele para trás. Se você não deixar o passado para trás, o passado não passa. Não é isso? Então, eu deixo para trás o que tem que ficar para trás. Todos os meus perrengues, tropeço, maluquice, só passam quando eu deixo eles para trás. E prossigo para onde? Para o alvo. Alvo de quê? Esse chamado de Deus para ser dele, para viver como filho. Última coisa que eu vou ler aqui, prometo. Eu fiz um resumozinho disso. Um poeminha que eu pus no blog. Chama Sermão do Monte. É bem curtinho. É assim, ó. Só encontramos a paz de Jesus quando oferecemos livremente a face ainda não ferida. Só desfrutamos do seu abrigo se nos despimos também da capa não demandada. Só entramos no descanso do Senhor, depois de andarmos a milha não exigida. Andar com Jesus começa onde as razões humanas terminam. Ser seu discípulo é olhar apenas para ele e nele encontrar a razão, a loucura, a força, a fraqueza, o começo, o sentido e o fim de todas as coisas. Senhor Deus, nosso Pai, nós possamos ouvir, Senhor, principalmente as palavras de Jesus, pronunciadas naquele dia, naquele lugar, e que chegam até a nós até hoje, pelo testemunho de seus discípulos e apóstolos, e pelo testemunho do Espírito Santo, que faz com que essas palavras sejam espírito e vida hoje para cada um de nós. Possamos encontrar paz, descanso, refúgio nessas palavras que nos chama a uma vida no teu reino, onde temos no Senhor o cuidado, a proteção, a justiça, a recompensa, o perdão, a misericórdia, e possamos viver essas coisas, ó Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, para que a nossa mente seja renovada, seja transformada, seja restaurada, e assim toda a nossa vida assim, possa ir se alinhando, se conformando, se moldando à tua imagem, ó Deus, e nos fazendo cada dia discípulos que fazem o que fazem, vivem como vivem, porque amam o seu Senhor, conhecem o seu Senhor, conhecem o coração do seu Senhor, a santidade do seu Senhor, a verdade que está no seu Senhor, e buscam, por amor ao Senhor, transmitir isso a todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia acompanhe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que estão acompanhando essa transmissão. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.